Em uma pacata cidade, uma estranha frequência foi emitida através de um programa de TV infantil. Essa frequência matou cerca de 10 crianças, mas as que sobreviveram, talvez, tiveram um destino ainda pior. Olá, eu sou o Jack e essa é a história de hoje. Bom, coloque os fones de ouvido e vamos para a história. Na minha cidade, havia apenas um programa de TV infantil que teve um grande efeito sobre nós. Mrs. Blink's Playhouse. 13 de outubro de 2010, no meio da transmissão do programa infantil local de televisão Mrs. Blink's Playhouse, um som estridente e agudo tocou por exatamente 2 minutos e meio, fritando os cérebros de 10 crianças que assistiam ao programa e alterando permanentemente as mentes do resto das crianças da cidade, cujos pais conseguiram desligar a TV antes que os cérebros dos filhos literalmente explodissem. Mrs. Blink's Playhouse era o melhor e o único programa infantil de TV que tínhamos. Claro, tínhamos TV a cabo e Nickelodeon, mas nossos canais de TV habituais eram um noticiário, uma estação adulta que meu pai via às vezes e Mrs. Blink's Playhouse entre os canais 6 e 7. O programa foi transmitido em uma emissora local e nunca saiu da nossa cidade. Foi especial para nós quando crianças. A Mrs. Blink e sua turma pareciam amigas ou até mesmo membros da família, muitas vezes nos visitando na escola em ocasiões especiais e realizando competições onde podíamos realmente escrever cartas para Mrs. Blink. Então, fomos cativados a assistir isso em vez de Bob Esponja. O show consistia exatamente no que você pensaria. E não espere que eu o descreva com muitos detalhes porque quase não me lembro da temporada original. Era brilhante e colorido, apresentando 4 criaturas de ação ao vivo, absurdamente vestidas com o nome que alguém claramente inventou usando um alvo de dardos e esperando pelo melhor. A Mrs. Blink era um esquilo, enquanto seus amigos eram mais difíceis de distinguir. Honestamente, acho que nem eram animais. Aparentemente, o show era minha coisa favorita de assistir, de acordo com minha mãe. Eu sentava em nossa sala antes e depois da escola e cantava com toda a turma da Mrs. Blink. Eu poderia citar todos eles quando questionados, e quando mamãe me questionou quem era meu favorito, eu ri e baixei a cabeça, murmurando que definitivamente não era o Sr. Gables, o híbrido coelho-vaca com chifres fofos e um nariz engraçado, cuja mordaça era cair constantemente e fazer todas as crianças da plateia rirem. Mamãe disse que eu poderia ficar acordado até depois da hora de dormir para esperar a reprise. Sr. Gables era um personagem cômico e, claro, popular entre as crianças por ser o alvo da piada. Não tenho certeza se as crianças de 5 anos podem ter paixões, mas se puderem, Sr. Gables foi definitivamente minha primeira paixão. De acordo com o relato de mamãe, aquela noite quase não me incomodei com o som. Os pais relataram reações retardadas em algumas crianças que gritaram e tamparam os ouvidos com as mãos, enquanto outras sofreram convulsões. A maioria de nós estava bem, eu acho. Eu era muito jovem para lembrar exatamente o que aconteceu, mas, segundo minha mãe, eu havia saído de frente da televisão e reclamado das cores em frente aos meus olhos. O show ainda estava passando, mas, em suas palavras, foi silenciado de repente e as imagens estavam tremeluzentes e com falhas, como se alguma outra coisa estivesse tentando passar. Quando ela contou ao papai pela primeira vez, ele não acreditou nela, mas vários pais estavam dizendo a mesma coisa. Algumas crianças entraram em transe, outras tremeram incontrolavelmente e desmaiaram, enquanto a maioria, como eu, estava completamente bem, exceto por uma dor de cabeça. Não fazia sentido para nossos pais. 10 crianças foram levadas, enquanto o resto de nós sobreviveu. Mamãe disse que eu nunca mencionei o barulho agudo vindo dos alto-falantes. Apenas peguei o controle remoto da TV e mudei o canal. Eu não era a única criança que inicialmente não parecia ter sido afetada pelo barulho.
E dias depois de sermos identificados e de termos sido submetidos a exames minuciosos pelo médico da cidade, foi declarado que a frequência X era uma anomalia que ainda estava sendo investigada. Um anúncio foi feito sobre as infelizes mortes e uma ordem das autoridades foi feita para desligar todos os aparelhos eletrônicos dentro dos locais de residência. O prefeito falou sobre isso em detalhes, mas eu realmente não entendi o que eles estavam dizendo. As palavras longas confundiram meu cérebro e eu não conseguia entender nada. O anúncio que assistimos na TV me fez rir. Foi então que os homens de preto de aparência assustadora chegaram à nossa porta em um sedã elegante com janelas escuras. Eles não pediram permissão para entrar. Em vez disso, invadiram nossa porta durante o jantar. Eram 2 homens de preto, o Senhor Legal e o Senhor Malvado. O Senhor Legal usava óculos, enquanto o Senhor Malvado exibia uma carranca permanente. Eles assistiram à TV, fazendo perguntas à mamãe e ao papai, que terminaram com a mamãe ficando cada vez mais vermelha até que o papai teve que levá-la para fora. Os homens revistaram nossa casa antes de me dar um copo de leite e me fazer sentar. O Senhor Legal começou com perguntas normais como: "Como você está se sentindo, Max?" Eu disse a ele que não gostei que ele tivesse feito minha mãe chorar, e ele se mexeu inquieto, cruzando as mãos no colo. Para quebrar a tensão, o Senhor Legal acenou com a cabeça para o meu coelho de pelúcia, sentado no meu colo. "O coelho tem nome?" Dei de ombros. "Urso de pelúcia." O Senhor Malvado limpou a garganta. Seus olhos estavam escuros. Eu não gostei deles. "Você consegue ouvir alguma coisa dentro da sua cabeça, Max?" "Dentro da minha cabeça?" "Sim." Enquanto o Senhor Malvado estava com os braços cruzados na minha frente, o Senhor Legal lentamente se abaixou para atingir minha altura. Ele tinha um tom mais suave que o do seu amigo. Você pode fechar os olhos para mim?" Balancei a cabeça e fechei os olhos com força. Minha mãe foi conduzida para fora do quarto e a porta foi fechada atrás dela. Senti os 2 recuando. Ficou quieto por um momento. Muito quieto. Senti cada segundo passar com uma precisão quase dolorosa e estava me contorcendo na cadeira quando o homem falou baixinho, me fazendo pular. "Certo, amigão. Você pode me dizer se ouviu alguma coisa?" "Não, mesmo que muito baixo." "Você ouviu um toque quando tudo estava quieto?" "Não." Eu estava dizendo a verdade. Eu realmente não sabia. Acabei de ouvir o silêncio desconfortável e denso da sala entrelaçado com a respiração pesada do Senhor Malvado. Quando perguntei o que queriam dizer com isso, os homens assustadores apenas sorriram e balançaram a cabeça. Mas eu percebi um olhar entre eles. Isso me lembrou da expressão que mamãe fez nos dias seguintes ao incidente. Alívio. Os 2 pareciam estar conversando telepaticamente um com o outro, balançando a cabeça antes de se virarem para mim. Senhor Legal assumiu as rédeas, mantendo aquele sorriso largo, que começava a parecer um pouco falso agora que pensei nisso. Ele ficou olhando para o meu coelho de pelúcia. Senhor Malvado perguntou educadamente à minha mãe se eles poderiam ficar com os meus registros médicos, enquanto seu colega se inclinava na cadeira. Seus olhos muito mais escuros do que eu imaginava. "Estamos apenas garantindo que você esteja bem, querido." Ele acenou para o coelho. "E Ted também." Eu nunca falei o nome do meu coelho. Após o término da investigação, não houve encerramento do que aconteceu com as crianças e conosco. Poderíamos ligar nossos aparelhos eletrônicos novamente e o que aconteceu foi declarado um acidente estranho. A pior neve da temporada vinha um mês depois. Lembro-me de estar nos degraus de pedra que conduziam ao portão do jardim de infância e olhar para uma nova camada de neve sob minhas botas vermelhas brilhantes. Era quase como se a neve estivesse encobrindo a morte prematura dos meus colegas. A neve levou muitas coisas naquele inverno. Levou a Mrs. Blink também. Para satisfazer os pais enlutados que tentavam entender por que estavam enterrando seus filhos de 5 anos, e os furiosos, com medo de que isso acontecesse novamente, Mrs. Blink's Playhouse foi retirado do ar.
Não só isso, foi apagado e todas as cópias de sua existência foram completamente apagadas. O canal parou de transmitir e, depois de um susto momentâneo por várias semanas, com meus pais me mantendo longe da TV, convencidos de que as ondas de rádio iriam fritar meu cérebro também, as coisas voltaram ao normal. Bem, 10 crianças morreram e a cidade ficou traumatizada por algo que não entendiam. Mas, aos 6 anos, eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Lembro-me de ter ficado chateado porque a Mrs. Blink foi tirada do ar e transformada em um palavrão na escola e em casa. Zack Cassidy mencionou o show durante o horário de silêncio e foi enviado para conversar com nosso professor. Quando ele voltou, estava com o rosto vermelho e nunca mais falou sobre isso. Alguns pais não se preocuparam em contar aos filhos que Mrs. Blink não estava mais na TV. Então, as crianças ficaram confusas. Houve um grupo de nós, no entanto, que tentou manter vivo o espírito da Mrs. Blink. Quando o professor não estava nos ouvindo ou observando, um pequeno grupo de nós falava em voz alta sobre nossos personagens e episódios favoritos. Foi ótimo até que alguém fofocou. Fui nomeado o instigador por um pai paranoico. E mamãe teve uma conversa severa comigo quando cheguei em casa. Uma nova regra foi criada e colocada em vigor, tanto nas aulas quanto em casa. Se eu falasse sobre a Mrs. Blink, seria mandado para o meu quarto com a punição de não comer sobremesa por uma semana. Se por acaso eu mencionasse o programa ou os personagens, mamãe fazia uma careta e mudava de assunto com calma. E quando persistia em perguntar onde estava meu personagem favorito, Sr. Gables, ela levantou a voz, o que me fez parar de perguntar. Não é difícil enfiar uma certa regra na cabeça de uma criança, e eu estava começando a associar a raiva da mamãe ao mencionar a Mrs. Blink. Então, cedi e tirei o show da minha mente. Os anos passaram rapidamente e a vida voltou ao normal. Várias crianças foram escolhidas para continuar fazendo check-ups a cada poucas semanas. Devido à sensibilidade detectada durante os testes, ainda recebíamos visitas dos homens de preto, tornando-se menos frequentes quando ficou óbvio que, depois de 3 anos, que eu realmente estava bem. Eu havia sobrevivido à frequência X. A última vez que os vi, o senhor legal me deu um picolé, e seu colega me surpreendeu com um leve sorriso peculiar. Foi um progresso. Fiquei feliz por nunca mais vê-los. Mas, na verdade, as 10 crianças que morreram foram as sortudas. Ao crescer, tornou-se evidente que várias crianças da cidade tinham de fato sido afetadas pela frequência, e os sintomas começavam a aparecer com a idade. Tudo começou quando eu tinha 10 anos. Durante a aula de matemática, Jason Marriott tapou os ouvidos com as mãos, os olhos arregalados. O que é isso? O que é isso? Ele continuou dizendo, mas não havia nada. Apenas o tic-tac do relógio e o som monótono da voz do nosso professor. Até que a situação ficou tão ruim que ele saiu correndo da aula, murmurando que havia um barulho estranho em seus ouvidos. Achei que isso estava acontecendo com outras crianças, que pararam no meio da caminhada para torcer o nariz e olhar em volta como se pudessem ouvir alguma coisa, ou tapando os ouvidos com as mãos, durante a reunião quando estava em silêncio total. E ainda assim, conseguiam ouvir alguma coisa. Eu pensei que estava seguro. Isso foi até que comecei a ouvir um som metálico quando estava em silêncio e, à medida que envelhecia, ficava cada vez mais alto. Até que fiquei mais tempo sozinho em minha mente. No meio da noite, quando eu estava tentando dormir, ele estava lá. Um som constante e interminável. Qualquer que fosse essa sensibilidade, ela começou a aparecer em outras pessoas. Luke Soulfield, que estava sentado atrás de mim, disse à nossa professora para desligar o telefone, reclamando que o ruído ondulado o estava incomodando. A senhora Tanner pegou o telefone confusa, percebendo que havia ligado para alguém sem querer. As crianças começaram a chamar isso de sentido de aranha, porque era como ter um superpoder, embora o termo tenha sido rapidamente esquecido quando começou a tomar conta de nossas vidas. Emma Bryan
espancou uma garota que soprou intencionalmente um apito de cachorro, quase aleijando-a no refeitório. Ela era a valentona da escola e talvez merecesse isso, mas ver a garota de joelhos, gritando, com as bochechas vermelhas, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ela implorava para sua vítima habitual parar, causou arrepios na minha espinha. O diretor começou a proibir walkie-talkies, depois telefones e depois rádios e apitos para cães. Porque quando um grupo de alunos do ensino médio percebe que seus colegas podem ficar de joelhos apenas por brincar com o walkie-talkie, ou, em alguns casos, apenas tocando uma música no Spotify, claro, eles vão aproveitar. O que começou como uma provocação lúdica tornou-se uma sabotagem com o uso simples de ruídos. Fiz 12 anos e, de repente, fiquei sensível à estática da televisão, que parecia facas picando minha nuca. Comecei a captar coisas que não deveria, como sons de TV que não provêm da minha casa e a senhora Derby sintonizando seu antigo rádio do outro lado da escola. Coisas assim. Disseram-nos repetidamente que era apenas uma fase e que essa sensibilidade acabaria por desaparecer. Mas não desapareceu. Piorou com a idade. Comecei o ensino médio e o que até então era um som metálico tornou-se um barulho estridente e implacável em meu crânio quando eu estava perto de qualquer coisa que emitisse ondas ou frequências de rádio. Fui arrastado para um jogo de boas-vindas por um grupo de amigos que tiveram a sorte de não ter a sensibilidade, apenas para descobrir que todo jogo era apenas uma desculpa para outras crianças tirarem vantagem dos sensíveis. Lembro-me de vê-los agitando apitos de cachorro e walkie-talkies como armas, e as coisas ficaram complicadas. Chegando ao meio da adolescência, meus ouvidos começaram a sangrar quando a TV estava muito alta. Não era apenas frequências agora. Era som. Qualquer som. Essa coisa estava arruinando minha vida. Inicialmente, eu conseguia ouvir ondas de rádio e o que estava acontecendo nelas. Eu podia ouvir walkie-talkies e sinais de rádio a quilômetros de distância. Mas, agora, eu podia ouvir outra coisa. Um som crepitante, como se pudesse sentir as próprias ondas, envolvendo-se e enrendando-se uma nas outras, nadando para dentro e para fora. Imaginei várias linhas de cores vivas na parte de trás dos meus olhos. Quando a situação estava pior e tive que enfiar a cabeça no travesseiro e engolir 2 Tylenol só para me livrar do peso, imaginei que as linhas eram mais brilhantes, amarelas e verdes ofuscantes. E quando estava melhor, as cores eram mais escuras, azul e rosa. Parei de ir à escola, optando por ficar no meu quarto onde não seria atacado por ondas invisíveis que quase conseguia ver. Mamãe me arrastou até o médico da cidade, que me disse a mesma coisa que me disse quando eu tinha 5 anos, que eu estava bem e era um zumbido precoce. Ele claramente não tinha ideia do que diabos estava acontecendo, e pela expressão em seu rosto, eu não era o único adolescente desgrenhado arrastado por um dos pais. A área da recepção estava cheia de nós, e agora eu conseguia nomeá-los. Éramos exatamente 15 e podíamos ser identificados pela expressão morta em seus rostos, pelas escolhas moderadas de roupas ou pelo fio de fone de ouvido emaranhado em torno deles, ou, se tivessem pais ricos, AirPods. Os homens de preto, porém, tiveram um diagnóstico diferente. Eles entraram com sorrisos educados e substituíram o médico, que foi conduzido e silenciado antes que pudesse tentar detê-los. Depois de me examinar minuciosamente, me disse que, sim, eu estava sentindo efeitos colaterais por ter sido atingido pela frequência aos 5 anos de idade. Eles não tinham o mesmo tom tranquilizador de antes. O senhor legal falou com um sorriso de Hollywood. Enquanto ele não for exposto novamente, o que posso dizer que é altamente improvável, Max ficará bem. Eu odiava que eles estivessem falando de mim como se eu não estivesse sentado ali. Mamãe estava bem ao meu lado com uma carranca no rosto. E se ele for exposto a isso novamente? Senhor legal não falou, mas o senhor malvado foi rápido em intervir. Ele falou com uma curva nos lábios e um brilho nos olhos que me disse que ele sabia muito mais do que estava nos contando.
Ele não adoçou a situação. Se seu filho fosse exposto novamente a essa frequência, Max sentiria uma extrema dor, confusão e náusea, seguidas de delírios que podem levar à violência, dependendo de sua sensibilidade. Quando a mamãe fez um barulho entre um guincho e um choro, ele elaborou. O que só aconteceria se o Max ficasse, digamos, exposto a esse fenômeno por um período prolongado de tempo? Eu tô falando de horas, dias, e às vezes se vivenciar isso em curtos períodos, talvez de meses a um ano. Realmente depende de quão forte é a sua mente. Ainda não entendemos isso completamente, embora tenhamos uma boa ideia. Pode agitar a mente de maneiras que nunca vimos antes e, de certa forma, até mesmo hackear suas capacidades. A partir das informações que reunimos, como sujeitos iniciais subjugados pela frequência, as autópsias revelaram mutações que não tínhamos visto antes. Quando ele falou, sua expressão escureceu, seu tom combinando, como se isso fosse o que os mantinha acordados à noite. Eu vi o Sr. Legal dando uma cotovelada rápida no peito dele. De qualquer forma, é claro que devemos nos preocupar com isso. Idiota. Seus olhos piscaram para mim como se ele estivesse procurando em meus lábios por algo que eu não estava contando a ele, tentando arrancar as palavras de mim. Max perderia rapidamente a consciência, incapaz de diferenciar a realidade do sonho. Em certo sentido, seria como dormir, em paz, como cair num longo sono enquanto o cérebro desliga. Se até lá ele ainda estiver exposto a isso, ocorrerá uma hemorragia intracraniana, seguida de morte. Os cérebros humanos não conseguem suportar esses tipos de frequências, mesmo em pequenas quantidades. E você não é diferente. Se você quiser uma opinião de um ponto de vista não profissional, nenhum de vocês, crianças, deveriam estar vivos. Senhor Legal deu uma cotovelada nele novamente, mas ele ignorou. Se isso acontecer de novo, o que não acontecerá, você vai... Ele imitou uma explosão com as mãos. Estourar como uma uva. O olhar do senhor malvado não se desviou de mim, apesar de ele falar diretamente com minha mãe de aparência horrorizada. Eu estava tentando descobrir como seria estourar como uma uva, além da, você sabe, dor agonizante que ele havia descrito. Você pediu o pior cenário? E eu te disse. Ele se levantou. As chances disso acontecer, no entanto, são muito baixas. Senhor Legal assentiu vigorosamente com suas palavras, lançando-me sorrisos condescendentes que estavam apenas me deixando mais paranoico. Na verdade, você tem mais chances de ser atingido por um raio 3 vezes. O homem de preto recostou-se no sofá, ignorando as tentativas do Senhor Legal de chamar sua atenção com golpes cada vez mais violentos em suas costelas. Como eu lhe disse, Sra. Lana, identificamos e destruímos a anomalia. Seu filho tá bem. Mas... E as linhas? Finalmente decidi falar, depois de ficar sentado em silêncio ouvindo minha mãe e 2 homens de preto descrevendo casualmente minha morte com muitos detalhes. As cores em meus olhos não estavam ajudando. Pisquei rapidamente para as linhas onduladas que apareceram quando o Senhor Legal e Malvado falaram. Senhor Legal era amarelo e laranja, enquanto o Malvado era violeta púrpura. Eu ainda não havia mencionado esse desenvolvimento recente em meus sintomas, porque isso significaria outra ida ao pronto-socorro e ficar preso em um aparelho de ressonância magnética. Não preciso entrar em detalhes sobre por que odiei isso, mas direi que quase me levou ao limite. Fiz um gesto da melhor maneira que pude para descrevê-los, mas parecia um pouco maluco. Infelizmente, a porta estava aberta, porque foda-se a privacidade, certo? Rowan Wainwright, o filho do prefeito, cuja sensibilidade a cidade tentou minimizar, estava franzindo a testa para mim. Eu só poderia dizer que era ele pelo seu nariz comprido. Eu costumava rir dele quando ele estava ao lado do pai na televisão. Rowan Wainwright, que a cidade inicialmente dizia: "Olha, ele tá melhor", definitivamente não estava. Acompanhado por 3 guarda-costas, sua sensibilidade não podia mais ser escondida. Especialmente quando, apenas algumas semanas antes, ele atacou um colega de classe por assobiar. A expressão do menino estava tensa, os olhos estreitados.
Ele estava suportando o peso da criança gritando que algum gênio achou uma boa ideia trazer para dentro de uma sala cheia de pessoas hipersensíveis. Ou, ouvindo nossa conversa, talvez ele pudesse ver as cores também. O filho do prefeito me surpreendeu quando me apontou o dedo, com uma pulseira preta balançando em seu pulso. Como outras crianças, sua personalidade mudou drasticamente depois de desenvolver sintomas de hipersensibilidade, ficando excessivamente defensivo e argumentativo, a ponto de ser expulso da aula. Desviei o olhar antes que pudesse entrar em uma disputa de olhares com ele e voltei para as sobrancelhas em formas de lagarta do meu agente menos favorito. A idade não foi gentil com o senhor legal. Ele assentiu com aquele mesmo sorriso falso. O que você está descrevendo é normal. Você já ouviu falar em sinestesia? Eu tinha, mas ele explicou mesmo assim, basicamente me dizendo que minha mente estava estimulada e emaranhada. E algo sobre caminhos cognitivos. Desliguei quando a voz dele ficou amarela, virando minha cabeça. O filho do prefeito tinha o cabelo enterrado em seu suéter enrolado, enquanto o quarto ao seu redor ficava turvo com luz ultravioleta. Mamãe me deu uma cotovelada e eu pisquei, voltando para as sobrancelhas peludas do senhor legal. Para acalmar sua sensibilidade, posso sugerir protetores de ouvido e ouvir sons do oceano? Fiz uma careta porque o que diabos eu deveria fazer com protetores de ouvido? Eu experimentei todas as marcas, todas as versões. Nenhum deles abafou o barulho. Eu estava prestes a negar com a cabeça quando o senhor legal enfiou a mão no bolso e me entregou uma pequena caixa. Peguei o que parecia ser um fone de ouvido, coloquei-o desajeitadamente no ouvido e o sorriso dele cresceu. Eu sei que você deve estar querendo negar, mas considere isso aqui um presente. Bem, como um alívio para os seus sintomas. Esse aqui é do bom. E eles foram um alívio. Durante 2 anos gloriosos, mantive meus ouvidos fechados todas as noites e todos os dias, deleitando-me com silêncio. Eu não tinha certeza de como exatamente os dois fizeram isso, mas os fones de ouvido eram mágicos. Obviamente, eles não podiam tirar tudo, então as cores estavam lá para ficar. Mas eu via isso mais como um show de luzes com ondas sonoras, eventualmente me acostumando com os raios ultravioletas toda vez que alguém gritava ou um cachorro latia. Minha vida parou abruptamente em um sábado aleatório durante o verão. Mamãe me forçou a circular pela cidade entregando biscoitos para as escoteiras para me tirar do quarto. Sensíveis era como éramos chamados e nossa condição era tratada como uma deficiência. Eu tinha 16 anos e a mamãe ainda não me deixava chegar perto da TV. No entanto, seu programa favorito estava passando, o que significava que eu não tinha escolha a não ser desaparecer. Também, uma desculpa para ela me fazer sair. Eu tinha sido colocado com outros 2. Harry Blake, que usou seus protetores de ouvidos especiais como desculpa para nos ignorar, e Sadie, que não disse uma palavra o dia todo, perdida em seu próprio mundo. Depois de um tempo, quando o nosso terceiro cliente abriu a porta e uma cabeça apareceu, um rosto que nunca poderia imaginar que tinha intenções nefastas, que as palavras do senhor malvado voltaram para me assombrar, batendo em mim em ondas de água gelada, um ataque físico e um ataque mental me arrastando no meu devaneio quando cores brilhavam diante dos meus olhos, um delírio de amarelo e azul e até vermelho, uma cor que eu ainda não tinha visto em minha visão. A névoa ultravioleta colocou minha mente lenta em ação. Ruim. Eu queria gritar para os outros. Isso é mal. Precisamos ir embora. Mas eu não conseguia me mover. Eu não conseguia respirar, falar ou mover os músculos faciais. Meu corpo e minha mente estavam presos em um aperto inflexível. A voz do senhor malvado zumbiu em meu crânio. O que só aconteceria se Max fosse, digamos, exposto a esse fenômeno por um período prolongado de tempo. Ainda não entendemos isso completamente, embora temos uma boa ideia. Pode agitar a mente de maneiras que nunca vimos antes e, de certa forma, até mesmo hackear suas capacidades. Eu não entendi o que ele quis dizer até aquele momento, parado sob o sol da tarde e observando os olhos de Harry que já estavam revirando permanentemente.
sacudindo na parte de trás de sua cabeça, com um som repugnante de esmagamento. Todo ele pareceu sacudir-se, estremecer, como se tivesse sido atingido por um raio. Sua mão envolvia um pacote de creme de manteiga de amendoim enrolado na borda, os biscoitos escorregando de sua mão estendida, onde seus dedos haviam adaptado uma mente própria, fechando-se em punho e depois em palma, e então ficando completamente imóveis. Seus olhos piscaram, lábios curvados, como se ele pudesse ver algo que eu não conseguia. Os plugs à prova de frequência que usávamos não eram mais uma proteção. Simplesmente perfurou e talvez eu estivesse louco, mas quase pude sentir a coisa rindo de nós. Ah, sim, pensei, enquanto um som muito familiar enchia meu crânio e, em seguida, todo o meu ser, como pequenas facas me cortando e me abrindo por dentro. É por isso que o Senhor Malvado olhou para mim daquele jeito com olhos que falavam de simpatia. Eu agora sabia exatamente o que ele queria dizer. Se essa coisa pudesse afetar-nos de uma forma que, mesmo dois homens em altos cargos governamentais não pudessem compreender, então é claro que essa coisa poderia ser transformada em arma. Se caísse em mãos erradas, poderia provar as palavras do Senhor Malvado. O tempo parecia parar e recomeçar, e depois parar, como se alguém estivesse parando e brincando conosco. Harry fez uma careta como se estivesse confuso, e então a confusão se transformou em dor, e a dor se transformou em agonia. Mas ele não se mexeu, paralisado no local. Eu não me lembrava muito da versão original de Mrs. Blink Playhouse, mas uma cena específica sempre ficou na minha cabeça. Mrs. Blink, no final de um episódio sobre como aprender os nomes das criaturas marinhas. Ela reuniu todos os seus amigos em torno de sua fogueira feita de serpentinas laranjas e amarelas e cantou para eles dormirem. Sua voz era melódica e quase me fez dormir também. Mas eu não queria deixar de ver todos os seus amigos lentamente caindo suavemente uns nos outros. Foi minha parte favorita. O tempo recomeçou e a caixa de creme de manteiga de amendoim caiu no chão exatamente ao mesmo tempo em que Harry Blake tapou os ouvidos com as mãos e soltou um grito agudo. Eu não consegui ouvir. Eu não consegui ouvir nada. Nada, exceto uma coisa assustadora, cruel e dilacerante dentro dos meus ouvidos e crânio, sangrando na minha mente. Percebi que um monstro havia entrado em meu cérebro, torcendo e contorcendo minha mente em nós. Quando a Mrs. Blink começou a contar regressivamente a partir de 10. Não a Mrs. Blink. Era uma mulher idosa, com cabelos grisalhos e um sorriso aterrorizante. 10! O sorriso dela estava de alguma forma se estendendo do rosto e pairando no ar. Ou talvez eu estivesse vendo coisas. Senti que minha boca estava cheia de algo acobreado e úmido. Estava em cima de mim, acumulando-se em minha língua e manchando meus dentes, pingando de mim em riachos. 9! A voz da mulher era uma gargalhada de bruxa, uma versão exagerada da personagem original. 8! Harry caiu primeiro de joelhos e depois caiu de bruços. Seus fones de ouvido escorregaram das orelhas, revelando uma espuma rosada que se acumulava no concreto. Sua cabeça pendeu. Os membros se contraíram, lentamente, tentando rejeitar aquela coisa. 7! Ced caiu como um dominó, quase colidindo comigo. Eu segui o exemplo e caí de joelhos. Eu não conseguia sentir nada além do peso das palmas das mãos nos ouvidos e meu próprio desespero para permanecer acordado, para permanecer vivo e parar o barulho que lentamente partia meu crânio ao meio. 6! Acho que gritei, mas apenas tossi sangue. Grandes glóbulos escorrendo pelo meu queixo e pela camisa. Não havia palavras na minha língua, e as palavras que consegui gritar foram abafadas pela lima de cobre entre meus lábios. Eu estava meio consciente do meu corpo caindo no concreto quente, e quando estava deitado de bruços, meu próprio corpo se movendo por conta própria, meus braços e pernas tendo vontade própria. Minha cabeça girou, contorcendo-se sob a força rasgando meu cérebro em pedaços. O corpo de Harry parou de se contorcer, seus olhos piscando, antes de ficar completamente imóvel. 5! Eu podia sentir a mulher pairando sobre eles. Ela chutou Harry,
para ver se estava morto. Ele estava. Estourou como uma uva. Quando o pé dela bateu nas costas dele e o rolou, um fluxo escarlate se seguiu em um riacho. Ele estava quase nadando nele. Ela se agachou ao meu nível, dessa vez acariciando meu cabelo e cutucando minhas bochechas. Meio consciente, o barulho não era tão ruim quanto antes. Eu ainda estava com as mãos tapando os ouvidos, a cabeça pressionada no concreto, respirando fundo. Eu poderia fingir de morto? 4. Esperei para ver se ela notaria, para ver se eu poderia me fingir de morto e fingir que também havia estourado como uma uva. A respiração da mulher estava muito alta em meus ouvidos e arrisquei retirar uma palma pegajosa, apenas para ela rir. 3, 2, 1. Em rápida sucessão, exatamente como eu assistia quando criança, eu estava congelado no chão, com os olhos bem fechados, esperando que ela desferisse o golpe final. E ela fez. Não a vi colocar essa coisa no máximo, mas vi cores explodindo na parte de trás das minhas pálpebras. Dessa vez, eu gritei. Gritei até minha garganta bater forte e meu rosto ficar pressionado contra os joelhos. Quando ela me agarrou pelos cabelos, entre os 2 dedos ossudos e levantou minha cabeça, pude ver os corpos de Harry e Sadie ainda chacoalhando, ainda de alguma forma vivos, apesar de estarem mortos, apesar de estourarem como malditas uvas. Eu encontrei você. Essas foram as palavras dela antes de tudo escurecer. E eu dei as boas-vindas à escuridão. Dei boas-vindas ao vazio onde eu poderia escapar do monstro autoritário, cavando cada vez mais em minha cabeça. Não entendi o que ela quis dizer até que descobri e perdi a consciência em lampejos de luz e escuridão. Cores e não cores, formas e espirais e outros rabiscos ondulados se contorcendo em minha visão, enquanto o barulho continuava me cortando e, de alguma forma, não me matando. Isso matou Harry em questão de 1 minuto e Sadie 1 segundo depois. Como eu ainda estava vivo. Eu estava dentro de uma sala de aparência floral, pendurado de cabeça para baixo nas costas de alguém. E esse alguém cheirava exatamente como meu pai. Uma mistura de colônia e graxa de sapato. Mas não era meu pai, porque meu pai morreu quando eu tinha 14 anos. O homem que me segurava tinha mãos ásperas para me manter no lugar. O corpo de Harry estava na minha frente, balançando nas costas de um estranho. Observei Harry o tempo todo enquanto me encontrava consciente. Eu queria que ele acordasse e me dissesse que tudo estava chato. Observei seus olhos atentamente para ver se eles se abriam, quando o papel de parede floral desapareceu e deu lugar a 4 paredes prateadas. Era um elevador. O resmungo da descida foi poderoso o suficiente para me mergulhar de volta na escuridão. Quando acordei pela última vez, estava cercado por um ambiente semelhante a uma sala de aula. Mas não era a escola. O que quer que essa sala de aula tenha sido, foi abandonada e, ainda assim, fileiras de carteiras ainda estavam de pé, apesar do ambiente decrépito. As paredes eram feitas de metal. O teto era de metal. Quando olhei para baixo, o chão era de metal. Havia uma porta, mas era guardada por 2 homens vestidos de preto. Não é agradável. Esses caras usavam armas de aparência pesada. O quadro branco à minha frente estava cheio de fórmulas que eu não entendia. Inicialmente, parecia que eu estava na escola, até que vi um velcro gasto preso à minha cadeira. Entrando em pânico, me virei para procurar uma saída que não fosse a porta vigiada. Mas quando o fiz, quando estiquei o pescoço e pisquei para a luz pesada que iluminava a sala, me vi cara a cara com o Sr. Gables. Era ele. Seu rosto estava congelado naquele mesmo sorriso de desenho animado da minha infância. Os olhos brilhando de alegria. Olhando mais de perto, porém, seus chifres fofos pareciam imundos e manchados, revelando vermelho, enquanto a pele de seu traje estava esfarrapada. Pude ver exatamente onde terminava o Sr. Gables e começava o humano do tamanho de um adolescente que estava enfiado em seu traje. Ele estava com os braços algemados atrás das costas,
O Sr. Gables não se mexeu. Eu podia ver os fios de seus olhos se soltando. Os pontos em sua boca sorridente se desfazendo lentamente. Ele não estava sozinho. Todos os amigos da Mrs. Blink estavam lá. 13 de outubro de 2010. Uma voz soou. Uma ignição amarela explodindo em minha visão. A voz áspera da mulher arrastou meu olhar de volta para a frente da sala de aula. A mulher estava parada com os braços cruzados, seus olhos frios e cinzentos me fixando. Testamos algo que não deveríamos ter feito. Ela continuou, começando a andar de um lado para o outro. Era para garantir que as mentes dos nossos filhos estariam protegidas de más influências e para ser transmitido durante um programa de televisão bem conhecido e querido que, claro, foi filmado exatamente onde você está sentado. É isso mesmo. Seus amigos peludos favoritos já estiveram nessa mesma sala, onde estávamos criando a próxima geração e nenhum dano. E quero dizer, nenhum mal deveria acontecer a qualquer criança. Seu lábio se curvou. Estávamos tentando ajudar você, não machucar você. O Sr. Gables abafou alguma coisa atrás de mim, que soou como um gemido. Virei-me para encarar o personagem de desenho animado, mas em vez disso, meu olhar vislumbrou seu pulso humano preso à cadeira. Eu conhecia aquela pulseira preta deslizando para cima e para baixo em um braço bronzeado. O filho do prefeito. Mas ele não deveria estar na Suíça? No internato? Ignorando Gables, minha sequestradora continuou. No entanto, fomos sequestrados. Seus olhos escureceram. Não sabíamos quem era ou o que era. Tudo o que sabíamos era que, se não cortássemos o sinal, toda a população infantil dessa cidade teria os seus cérebros fritos. Notei que suas mãos tremiam. Era tarde demais. Ela sussurrou. O sinal já estava transmitindo e não tivemos escolha a não ser sacrificar 2 crianças para cortar a conexão e salvar todos vocês. A porta se abriu e 2 adolescentes entraram. Um menino e uma menina. Ambos da minha idade. Os 2 estavam jogados em cadeiras de rodas, os olhos vazios olhando diretamente para a frente. Havia um certo vazio em seus olhos e eu entendi a dor daquela mulher. Meus filhos, ela sussurrou. Eu implorei para que não o fizessem. Eu disse a eles que meus filhos tinham o direito de sobreviver assim como vocês. Mas sabe o que eles me disseram? A mulher bateu com um punho no tabuleiro com uma risada sarcástica. Eu pulei, o som ecoando em meus ouvidos, laranja e azul confundindo minha visão emplumada. É seu dever! Ela cuspiu as palavras. É seu dever sacrificar 2 vidas por várias centenas. E você já fez essa escolha quando se juntou a nós. Quando ela finalmente se virou para encarar, ela estava olhando diretamente para mim. Seu programa de TV favorito era... A mulher já estava cantarolando o tema da Mrs. Blink, antes de pegar algo na mesa da frente e vir até mim. Eu finalmente percebi o que era quando ela colocou na minha mesa manchada de sangue. Ela era provavelmente a mais nojenta de todas. O pelo antigo manchado com diferentes tons de vermelho. Velho, com seus lábios e queixo manchados, as orelhas caídas e rasgadas, os pontos abertos. Mrs. Blink Playhouse, é claro. Seu sorriso se alargou e, no canto do meu olho, uma sombra sem identidade sangrava pela porta. Em suas mãos estava o traje de pele completo em tamanho humano para a Mrs. Blink. Você vai fazê-los felizes de novo. Ela sussurrou com uma risada rouca e maníaca. Você vai fazer todas as crianças felizes de novo. Ela se voltou para seus próprios filhos estúpidos com olhos brilhantes. E eu não conseguia me mover. Com aquela cabeça de desenho animado na minha frente, olhos arregalados e animados olhando para os meus, pensei em me beliscar para ver se estava tendo um pesadelo. Talvez a magia da Mrs. Blink possa trazer meus bebês de volta para mim. Talvez. Comecei a balançar a cabeça antes que ele aparecesse novamente. Aquele grito cortante já enraizado dentro do meu crânio, me abrindo mais uma vez. Antes que eu pudesse gritar, ele estava ali, contorcendo-se através de mim, forçando minha mente à submissão.
Bati minha cabeça na mesa e gritei, mas nenhum som saiu. Eu não conseguia nem ouvir meu próprio grito, apenas os gritos e as risadas agudas ao meu redor, enquanto os outros aplaudiam e batiam os pés, batendo os punhos nas mesas. Isso é o que Gables estava fazendo. Ele estava gritando ou clamando por ajuda. Quando arrisquei me virar, todo seu corpo tremia de tanto rir. Aquele sorriso do desenho animado não era mais brincalhão, mas quase um sorriso selvagem. Quando estava girando a cabeça na mesa e tentando me enterrar na madeira, percebi que os outros já estavam aqui há mais tempo. E se eu me concentrasse, suas risadas e aplausos eram nítidas, quase animalescas e selvagens. Já havia chegado a dor, a agonia, muito além da salvação. Malvado falou sobre a ilusão e a perda da cabeça. Foi isso? Quando os outros continuaram em uma cacofonia de risadas estridentes, atingindo decibéis que comprimiram meu cérebro em um aperto inflexível, fui arrastado para pés instáveis, braços ásperos agarrando meus braços antes que eu pudesse tentar correr. Mas não havia para onde correr. Não me lembro de muita coisa depois disso, exceto de ter sido puxado daquela sala para outra, onde fui medido e depois brutalmente forçado a vestir um traje antigo e fedorento. Antes que eu percebesse, eu estava em um palco bem iluminado, que era exatamente o palco que eu assistia quando eu era criança. Na minha frente estavam os corpos de Harry e Sadie, apoiados em uma plateia imaginária, assim como os filhos da mulher. Quando o barulho passou por mim, não teve piedade, sacudindo meu crânio, algo úmido e quente jorrando da minha boca. Eu podia ver que isso também estava afetando seus cadáveres. Os dois fazendo uma dança engraçada em suas cadeiras, suas formas flácidas se contorcendo como se ainda estivessem vivos. Estremeci quando um holofote me encontrou, me encharcando de luz branca. As sombras atrás da câmera não tinham rostos humanos. Luzes! Disseram-me para levantar uma grande pata peluda para confirmar que estava pronto. Eu fiz, meu corpo lentamente começando a hiperventilar. Luzes ofuscantes se acenderam. Uma voz familiar cortou o silêncio e eu sabia disso bem o suficiente para que ela me cortasse. Tive um momento em que eu esqueci o barulho dentro da minha cabeça e a ameaça de que meu crânio poderia explodir a qualquer segundo. Eu conhecia essa voz, mas, de alguma forma, minhas mãos estavam se movendo para arrancar a cabeça peluda, antes que uma voz falasse com os dentes cerrados. Gables ficou sob os seus próprios holofotes. Eu podia ouvir sua respiração pesada formando uma ponte com risadas histéricas. Não! 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 Disse o filho do prefeito com uma risada ofegante. Não se atreva! Câmera! O tema da Mrs. Blink começou e me vi olhando diretamente através de uma massa abafada de pelos forçada sobre minha cabeça. Havia 2 pequenos buracos para ver através, e tudo o que eu conseguia ver era uma luz dolorosamente brilhante e o intenso escarlate escorrendo do buraco na testa de Sadie. Como se essa coisa tivesse aberto uma caverna física dentro dela. Seu sorriso ainda estava brilhante. Ação! E assim, começou um ano de tortura implacável. Minhas memórias desse ano de tortura são uma névoa de dor e agonia. Um pesadelo incessante que não conheceu tréguas. O barulho dentro da minha cabeça, a risada estridente, as visões distorcidas e o constante medo me devoraram, dia após dia. Era como se a própria essência do meu ser tivesse sido sugada pela perversa magia da Mrs. Blink e de seus lacaios humanos. Eu estava encurralado em um pesadelo de infância que se tornou uma realidade grotesca. E não havia como escapar. Toda vez que o maldito programa começava, eu era forçado a dançar e sorrir como um fantoche, como um dos personagens do programa que costumava adorar quando criança. Mas agora, não era diversão, era uma tortura sádica. A audiência invisível, com suas risadas cruéis e olhos vazios, me assistia enquanto eu executava passos ridículos e cantava canções infantis, com lágrimas de angústias escondidas por trás daquela máscara de pelúcia. Os filhos da mulher,
que haviam sido brutalmente sacrificados para salvar a cidade, eram parte da audiência agora, seus olhares vazios, olhando para mim com reprovação silenciosa, eram como punhais em meu coração. Às vezes, durante os raros momentos de lucidez, eu me perguntava como tudo isso havia acontecido. Como a magia da Mrs. Blink, que costumava ser tão alegre e inocente, havia se transformado em uma arma terrível. A mulher que liderava tudo isso, que alegava ter feito isso para proteger as crianças, era, na verdade, uma vilã cruel e insensível. Os dias e as noites se mesclavam em uma tortura contínua. Minha mente estava à beira do colapso e eu desejava apenas uma coisa: escapar dessa prisão de loucura. Mas, apesar de toda a dor e sofrimento, uma pequena centelha de esperança queimava dentro de mim. Eu sabia que, de alguma forma, eu precisava encontrar uma maneira de resistir à magia da Mrs. Blink, de romper os grilhões invisíveis que me prendiam a esse pesadelo. Aos poucos, comecei a observar os padrões do programa, a encontrar fraquezas naquela magia distorcida. E então, numa noite de escuridão e desespero, encontrei minha chance. Enquanto dançava e cantava como uma marionete nas mãos dos algozes, consegui sussurrar palavras de poder, antigas e esquecidas, palavras que havia lido em algum lugar, nos meus muitos momentos de desespero. Eu não tinha certeza se funcionaria, mas eu não tinha mais nada a perder. A magia da Mrs. Blink vacilou por um momento. O barulho dentro da minha cabeça se tornou uma melodia distante. Os rostos da audiência invisível mostraram confusão e perplexidade. Era minha chance. Com um último esforço, reuni minha força e rompi os grilhões mágicos que me prendiam. O sorriso falso desapareceu do meu rosto, substituído por uma expressão de fúria e determinação. Eu não era mais uma vítima impotente. Retirei a cabeça que cobria grande parte da minha visão. Com um grito de desafio, avancei em direção à mulher que liderava tudo isso. Ela tentou lançar sua magia distorcida sobre mim, mas não funcionou. Ela tentou correr, mas eu avancei sobre ela, derrubando-a. Eu não tinha nenhuma arma comigo, então o melhor que pude fazer foi usar unhas e dentes. Eu mordi seu pescoço, arrancando um enorme pedaço de carne. Arranhei sua cara, enfiei meus dedos em seus olhos. O ódio irrompia dentro de mim, e eu estava feliz vendo aquela maldita jorrando sangue, se contorcendo no chão. Finalmente, eu a derrotei. A mulher estava lentamente perdendo a vida e sua magia começou a se dissipar, e o barulho infernal desapareceu. O programa havia terminado. Eu estava livre. Os filhos da mulher olharam para mim. Agora, com gratidão em seus olhos vazios e verdadeiramente mortos. Eles não eram mais prisioneiros de uma magia distorcida. Eu os ajudei a escapar daquela sala de pesadelo. E juntos, encontramos uma saída daquele lugar horrível. Eles estavam livres para, finalmente, descansar em paz. Não sei o que aconteceu depois. Não sei como escapamos ou o que aconteceu com os outros prisioneiros. Tudo o que sei é que consegui resistir à magia da Mrs. Blink e quebrar o ciclo de tortura. Agora, estou de volta ao mundo real, mas as cicatrizes desse ano de tortura nunca desaparecerão. No entanto, estou determinado a continuar vivendo, a superar as lembranças terríveis e impedir que algo assim aconteça novamente. A voz da mulher e o riso de bruxa podem assombrar meus pesadelos, mas servem como um lembrete constante de que a coragem e a resistência podem prevalecer sobre a mais sombria das magias. E assim, minha jornada continua, enquanto tento encontrar um novo sentido para minha vida, longe das garras distorcidas da Mrs. Blink. Se você gosta do meu conteúdo, considere se tornar um apoiador. Além de me ajudar a continuar produzindo e melhorando, você tem acesso a conteúdos exclusivos e é citado no final de cada episódio. Se ainda não é inscrito ou não segue o podcast, segue aí que tô trazendo conteúdo novo semanalmente. Agradecimento especial aos apoiadores:
Nayara Nascimento, Gabriel Lima, Augusto Ferreira, Jéssica Trindade, Valéria Najib, Guilherme de Oliveira, Eric. Muito obrigado pelo apoio. A ajuda de vocês faz toda a diferença.